E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje com a videoaula de Matemática, 8º ano. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. No nosso conteúdo de hoje do projeto Professores e Alunos Conectados, vamos falar de congruência de triângulos. Então, a palavra congruência significa mesma medida, certo? Então, vamos estudar aqui vários casos de congruências de triângulos, ou seja, vários casos onde eu posso afirmar que um triângulo tem as mesmas medidas de outro triângulo, certo? Então, vamos seguir aqui o nosso resumo. Congruência de triângulos, nós temos aqui nos triângulos ABC e MNP, podemos perceber que seus três lados, então tem o lado 1, o 2 e o 3. Eu vou comparar aqui o 1 do primeiro com o 1 do segundo, o 2 do primeiro com o 2 do segundo, o 3 do primeiro com o 3 do segundo, ok? E eu observo que também seus três ângulos são respectivamente congruentes, ou seja, tem a mesma medida, tem medidas iguais. Então, eu fui lá e medi esses três lados aqui, tem as mesmas medidas desses outros três lados. Estes três ângulos têm a mesma medida dos três ângulos do outro triângulo. Então, é fácil verificar por superposição, ou seja, se eu pegar uma figura e colocar sobre a outra, que esses triângulos coincidem, como mostra a figura seguinte. Então, se eu pegar este triângulo e colocar o triângulo ABC e colocar sobre o triângulo MNP, eles vão coincidir, ou seja, esses três tracinhos aí quer dizer coincidentes. Né? O vértice A coincide com M, o vértice B coincide com N e o vértice C coincide com P. E os ângulos correspondem. Triângulos congruentes são aqueles cujos lados e ângulos, respectivamente, são congruentes. Então, eu posso indicar não com sinal de igualdade, são dois tracinhos da igualdade. Aqui nós estamos comparando figuras com a mesma medida, nós vamos usar três traços. O triângulo ABC é congruente, três traços, com o triângulo MNP, certo? Casos de congruência, os casos de que eu vou ter a mesma medida. Para verificar se dois triângulos são congruentes, basta verificar a congruência de três elementos numa certa ordem. Então, vou olhar sempre três numa ordem. Aqui o localzinho para você fazer qualquer anotaçãozinha. Então, vamos comigo aqui para a segunda parte, onde a gente vai ver como verificar se eles são, quais são os casos, ok? Primeiro caso, LLL, quer dizer o quê? Eu vou olhar lado, lado e lado, porque um triângulo tem três lados. Então, primeiro caso, LLL. Dois triângulos têm os três lados correspondentes, respectivamente congruentes, ou seja, o AB corresponde ao MN, tem a mesma medida. O AC corresponde ao MP, eu fui lá medir, tem a mesma medida. O lado BC corresponde ao MNP, tem a mesma medida. Então, o primeiro caso é, se os triângulos tiverem os três lados com a mesma medida. Então, eu digo que os triângulos são congruentes. Ok? Então, o primeiro caso, lado, lado, lado. Ou seja, os três lados com a mesma medida. Então, você vai ter que, na nossa atividade, a primeira questão, assinale as alternativas nas quais há pares de triângulos congruentes. Então, você vai assinalar aí com um X, onde você acha que os triângulos são, os pares de triângulos são congruentes. Ok? Então, primeiro caso, lado, lado, lado. Os três lados com a mesma medida. Continua. Segundo caso, LAL. Lado, ângulo e lado. Como assim?
Se eu tiver aqui, eu tenho 2L, então eu vou pegar apenas dois lados. Dois triângulos que têm dois lados e o ângulo formado por eles, respectivamente congruentes, são congruentes. Ou seja, ao invés dos 3, só foi me dado medida de dois lados. Então eu tenho o lado AB, corresponde ao NP, e eu tenho o lado BC, que corresponde ao NP. Vixe, eu não tenho os 3. Mas o ângulo que é formado por esses dois, no primeiro triângulo, também é o mesmo ângulo formado pelas outras duas medidas no outro triângulo. Então, se essas duas medidas são iguais, têm o mesmo valor, e se o ângulo formado por elas também é o mesmo, nós dizemos que os triângulos são congruentes. Então, o primeiro caso eram os 3 lados com a mesma medida, cada lado correspondente, certo? Aqui, os 2 lados correspondentes têm a mesma medida e o ângulo formado por eles tem a mesma medida. Então, o nosso segundo caso é lado, ângulo, lado. 2 lados congruentes e o ângulo formado por eles congruentes. Então, na segunda atividade, você vai fazer a mesma coisa da primeira, só que você vai seguir agora as orientações do segundo caso. Assinalar as alternativas em que há pares de triângulos congruentes. Ok? Voltando aqui. Terceiro caso. Olha lá, lado, ângulo, lado. Eu tinha 2 lados e um ângulo. Agora eu tenho 2 ângulos e um lado. Se eu souber a medida de um lado e os ângulos que são formados por esse lado, vai dar certo também. Vamos ver lá, terceiro caso, ALA, ângulo, lado, ângulo. 2 triângulos que têm 2 ângulos e o lado compreendido entre eles, respectivamente congruentes, são congruentes. Como assim? Eu só sei a medida de um lado agora. Eu sabia de 3, eu sabia de 2, agora só foi me dada a medida de 1. Mas esse lado correspondente com a mesma medida está entre 2 ângulos. Eu tenho aqui o ângulo B e o ângulo C, e esse lado está entre eles. Eu tenho o ângulo N e o ângulo P, e este lado NP está entre eles. Então, se esse lado correspondente tem a mesma medida e os ângulos que estão em cada extremidade também são correspondentes com a mesma medida, nós dizemos que os triângulos são congruentes. Então, primeiro caso, os 3 lados com a mesma medida. Segundo caso, eu tenho 2 lados e o ângulo formado por eles, se for o mesmo no outro triângulo, eles são congruentes. Terceiro caso, eu só tenho um lado e cada ângulo formado na extremidade desse lado. Se eu souber um lado e os outros 2 ângulos de uma ponta e na outra, se essa medida for a mesma e os ângulos também forem a mesma medida, nós dizemos que os triângulos são congruentes. Ok? Então, em cima desse terceiro caso, nós temos atividades semelhantes, só para você assinalar de acordo com o terceiro caso, pares de ângulos congruentes. Ok? Continua lembrando. Continua A, B, e aí segue para a esquerda. C, D. Quarto caso. L, A, não. Ah, mas é o mesmo do outro. Não. Olha que tem um zerinho bem aqui, ó. Ou uma letrinha O. Lado, ângulo e o ângulo oposto. É o terceiro caso. Ou melhor, o quarto caso. 2 triângulos que têm um lado, eu só sei um lado, um ângulo adjacente, ou seja, nesse lado AB eu tenho um ângulo aqui. O terceiro caso eu teria que ter este ângulo aqui, o A. Mas eu não tenho ele. Eu tenho o B e o C e eu tenho o outro lado. O terceiro caso seria esta medida aqui, ó, do BC. Mas eu tenho o quê? Eu tenho um lado, o ângulo coladinho com esse lado, adjacente, e
Pegando esse lado, quem está de frente para esse lado? O ângulo C. Então, ele é oposto ao lado. O lado está aqui na esquerda, o ângulo está na direita. Mesma coisa no segundo triângulo. Eu tenho o lado MN, eu tenho um ângulo adjacente, que é coladinho com ele, ó, forma com ele esse ângulo aqui, N. Quem está do outro lado do MN? Se ele está aqui na esquerda, eu vou olhar quem está de frente para ele, o ângulo P. Então, o ângulo P é oposto ao MN. Então, o quarto caso é, se eu tiver um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, se essas três medidas são as mesmas, no primeiro e no segundo triângulo, nós dizemos que os triângulos são congruentes. Então, primeiro caso, 3 lados com a mesma medida. Olha lá. Segundo caso, 2 lados e o ângulo formado por eles. Certo? Nós temos aí lado, ângulo, lado. Eu tenho 2 ângulos e um lado. E eu tenho um lado, um ângulo e um ângulo oposto. Ok? Então, na quarta atividade, assinale as alternativas nas quais há pares de triângulos congruentes. Essa quarta é com relação ao quarto caso. Um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto. Eu vou olhar essas três coisas. Eu vou assinalar onde tem pares de ângulos congruentes. E na quinta, um resumo dos quatro casos. Aonde, dentro desse retângulozinho, escreva nos quadros, em cada item, o caso de congruência. Ou seja, eu vou analisar este caso A. No item A, eu vou observar os 2 triângulos e vou colocar aqui qual desses 4 casos de congruência corresponde a essa situação. Lado, lado, lado. Aí eu boto L, L, L. Não, é lado, ângulo, lado. Bota aqui L, A, L. Não, isso aqui está falando de ângulo, lado e ângulo. Boto A, L, A. Não, isso aqui com certeza está correspondendo a lado, ângulo e ângulo oposto. Ou seja, eu vou usar uma dessas 4 siglazinhas aqui dentro de cada quadrozinho aqui em cada item, certo? Não vai botar os 4. Cada um só corresponde a um. Ok? Então, você tem o item A, B, até o item I. Então, é só para preencher dentro dos quadros com um desses casos, dessas siglazinhas aqui. L, 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 lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado e ângulo. Ou lado, ângulo e ângulo oposto. Ok? Então, essa aí foi a nossa atividade com o nosso conteúdo de hoje sobre congruência de triângulos, ok? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixa aí o seu joinha se você curtiu aí o conteúdo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado aí com todos os nossos conteúdos que vem por aí. Revisões, explicações, preparação para avaliações e tudo mais. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.